características da Amazônia. Agora, quando eu vou para o centro-oeste do Brasil, aí o que eu vejo é que eu vou ter aqui um tipo de clima diferente. É tropical? Claro que é. Mesma latitude. Então o clima é tropical. Mas não é litorâneo, então é tropical continental. E aí pode ser que você veja ele sendo nomeado apenas como clima tropical. Nessas condições, não é que é seco, mas chove menos. Tem 3 meses de estiagem, você lembra? Então a planta, na época chuvosa, veste as folhas verdes, fica lá bonitona, e na época seca joga as folhas fora, fica lá só o galho, para poder poupar energia. Ela é caducifólia, ela troca de roupa, ela é tropófila. Tropófila e caducifólia, com predomínio de arbustos, ainda que você tenha de tudo um pouco. É uma savana. E no Brasil, a gente chama a savana brasileira, de cerrado. Como é que você vai lembrar? Você vai lembrar que é o cerrado que está no centro-oeste, principalmente. Não é só no centro-oeste, não, mas é principalmente ali. Aí eu venho para esse lugar aqui em cima, que é mais seco. É um clima tropical? É. Só que ele se destaca porque é pouco chuvoso. Tem mais de 6 meses sem chuva. Não chega a ser um deserto, você sabe. Não chega a ser árido. É semi-árido. E aí é comum que você ouça falar dele apenas como clima semiárido. Nele, a planta que quiser crescer tem que ser xerófita, tem que ter espinho ao invés de folha comum. Tem que pegar água do subsolo, porque sabe lá quando chove. Tem que guardar água no corpinho, porque ela não sabe quando conseguirá água outra vez. É o cactus. É uma planta xerófita com aquilo que eu vou encontrar na caatinga. Típica principalmente do sertão do Nordeste, apesar de que você tem ela também ali em áreas do Norte de Minas Gerais. Mais ao sul do Brasil, temos um clima que é o único clima brasileiro que não está na zona tropical. Aqui já é zona temperada, então dá para dizer que é um clima temperado, sim. Porém, não é lá muito temperado, né? Porque ainda está perto do trópico. Está logo embaixo do trópico. Então vá lá. É temperado? É. Mas é subtropical. Que é a palavra que você vai ver sendo usada com mais frequência para fazer menção a ele. Nessas condições a gente tem um problema. Que é, aqui ó, deixa eu puxar um pouquinho para cá. Mata Atlântica aqui. Aí aqui é que tem essa vegetação. Essa vegetação aqui, coitada, ela tá numa área úmida, mas caramba, no verão faz maior calor, no inverno maior frio. Difícil para a planta crescer muito. Ela não cresce. Ela se mantém rasteira, gramínea, herbácea, ou seja, é uma vegetação de campos homogêneos, com pouca biodiversidade, um gramadinho, um tapetinho, não de Botafogo, porque não é artificial, é natural. Esse tapetinho natural eu chamo de pradaria por aí pelo mundo. E o nome que eu dou à pradaria brasileira é pampa. Os pampas gaúchos. Ou os campos sulinos, que é do sul, né? É a mesma coisa. De verdade, é difícil isso aqui? Não é. Agora falta só uma coisinha. Eu colocar mais um clima e aqui mais um bioma. O outro clima que eu ainda não pus aqui é o que eu vou ter que desenhar de algum jeito, mais ou menos por aqui. É um clima que está na zona tropical, sim, mas que é mais frio do que nos outros lugares. Porque essa é uma área alta. Esse é um lugar de serras. Por isso, eu vou chamá-lo de tropical de altitude. Entendeu? Aqui, o outro bioma, aí é uma diferença. Atenção, os 5 primeiros climas que eu te descrevi condicionam esses biomas. O 6º bioma, não. O 6º bioma
tá aqui, ó. E ele tinha tudo para ser cerrado também. O clima é igual. É a mesma coisa. Mas o bioma é outro. Por quê? Porque ali eu tenho planície. E como é uma área baixa, a água que escorre do centro-oeste acaba parando ali, criando uma área alagada. Aí eu vou ter o quê? Pantanal. Ó a Juma ali, ó. Pantanal Mato Grossense. Tá bom? Papo reto? Difícil? Não, não é. Se quiser printar isso aí, printa. Fica à vontade. Mas depois eu vou mostrar também uma outra imagem no slide, com um desenho mais bonito, claro, né? Em que a gente vai ter essa comparação entre climas e biomas também. Mas eu acho importante construir isso aí junto com vocês para que vocês possam acompanhar o raciocínio. A construção é mais pedagógica do que apenas se eu te mostrasse isso aí já pronto. Tá bom? Vamos que vamos. Vamos lá para o nosso outro quadro. E aí me digam, estão compreendendo? Tá tudo certinho? Alguma dificuldade? Estão falando do quê? De jacaré aí, gente? Da Juma? Estão falando do Pantanal? Olha aqui, ó. Mapa dos biomas. Vá lá. Não tá tão diferente do que eu fiz, não, né? Floresta Amazônica, Cerrado e Mata Atlântica, Caatinga, Pampa e Pantanal. Não é isso? Vambora. Olha aqui, ó. Agora, esse mapa é um pouco diferente. Aí você pode me dizer, Leandro, você prometeu que eram só 6 biomas. E cumpri. Esse é o mapa de biomas do Brasil. Entretanto, se eu for esmiuçar um pouco, eu vou ver que dentro desses biomas tem algumas áreas com uma vegetação tão diferente que merecem ser nomeadas isoladamente. Então, os grandes conjuntos de ecossistemas são esses, 6. Mas se eu for olhar vegetação por vegetação, eu vou perceber que existe também um lugar que é onde eu tenho a Mata dos Cocais, que é um lugar onde a Caatinga, o Cerrado e a Amazônia se misturam e aí tem um troço diferente, que é a Mata dos Cocais. Se eu vier para cá, para o sul, eu vou ver que nessa parte do Brasil a Mata Atlântica fica diferente. As árvores da Mata Atlântica viram coníferas, porque é muito frio. Aí, aqui, a Mata Atlântica é uma mata dos pinhais, ou mata de araucária. E se eu for olhar bem para o litoral do Brasil mesmo, para as praias, ali para a beira dos rios, eu vou ver que nesses lugares a Mata Atlântica é diferente. Ela é restinga ou manguezal, que é o que eu vou chamar de formações litorâneas. Então, esse mapa é o de grandes ecossistemas. Aqui é quando eu olho um pouquinho mais de perto, que é o mapa de vegetação. E esse outro é um mapa de domínios morfoclimáticos. E do que se trata isso? De uma classificação feita por um professor, um geógrafo fantástico, o Aziz Absaber, que, olhando para o Brasil, definiu o que, na visão dele, eram os grandes conjuntos naturais. Ele chamou de domínio amazônico o lugar do Brasil onde o clima é equatorial, a vegetação é a floresta amazônica, os solos são bastante lixiviados, o relevo é de terras baixas. Isso é o que ele viu aqui e chamou de domínio amazônico, juntando relevo, clima, vegetação e solos para compor a análise dessa paisagem. Ele olhou para a região central do Brasil e disse, olha, esse domínio aqui tem as seguintes características: clima tropical continental, relevo de planalto, latossolos e vegetação de cerrado. Vou chamar de domínio dos cerrados. Esse aqui tem um clima semiárido, tem uma área de relevo de depressão relativa, solos rasos, pedregosos e uma vegetação de caatinga. Vou chamar de domínio das caatingas. Ele olhou para o sul e viu, eu tenho um relevo suave, eu tenho um clima subtropical, eu tenho vegetação de pampas,
Vou chamar de domínio dos pampas ou das pradarias. E olhou aqui para o litoral e viu, ó, aqui o clima tropical litorâneo, tem um relevo de mares e morros, tem Mata Atlântica. Vou chamar então de domínio atlântico ou domínio dos mares e morros. Repara que é muito parecido com esse. Floresta amazônica, domínio morfoclimático amazônico. Domínio do Cerrado, domínio da Caatinga, Cerrado Caatinga. Pampas, Pampas. Mata Atlântica, mares de morros, Mata Atlântica, mares de morros. Tem uma diferença só, duas na verdade. Olha aqui, ó, presta atenção. No mapa de biomas, os 6 biomas são o que eu falei. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas e Pantanal. Pantanal. Ó, Juma. Aqui, ó, mapa de domínios morfoclimáticos. Amazônia, Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica, Pampas e... Opa, cadê o Pantanal? Não tem. Tadinha da Juma, sumiu. Mas apareceu outra coisa. Apareceu a mata de araucária. Tá vendo? Então, no mapa de domínios morfoclimáticos, aparece a araucária, o pinheiro brasileiro, a árvore de Natal nacional. Os patriotas brasileiros deveriam usar a árvore da araucária decorada com bolas, ao invés de usar coníferas. Eu apoio essa ideia. Eu acho que isso é um símbolo de patriotismo e de decolonização. Vamos descolonizar o nosso pensamento, nossos hábitos. Vamos usar Papai Noel de regata, porque nesse calor desgraçado, coitado do Noel, né? Gente, Natal aqui é em dezembro, um calor terrível. Coitado dos gordinhos e velhinhos, né? Já são gordinhos e velhinhos, coitados. Ainda tem que ficar ali com a roupa pesada, crueldade. E vamos usar a araucária como árvore de Natal. Se bem que não usa não, coitado. A araucária já está quase em extinção. Esquece a minha ideia. Faz isso não. Usa eucalipto mesmo, que nem brasileiro é. Se matar mais um, ninguém vai sentir falta. Vida que segue. Vamos deixar a árvore nativa na natureza. Ou então usa aquela de plástico, né? A araucária fake de plástico. Mas aí é feito de petróleo, aí é um outro problema. Enfim, faz o que você quiser. Vida que segue. Tá bom? Olha só, se quiser dar um print nessa imagem, é semelhante àquela que eu fiz no quadro, ó, é semelhante sim. Só é mais bonita e mais bem feita, né? Enfim, olha, se quiser, dá o seu print, para que você depois possa comparar a distribuição geográfica das plantas, dos biomas e dos climas do Brasil, tá bom? Isso, gente, é o essencial que eu queria te passar na aula de hoje, porque é a compreensão das correlações, da distribuição geográfica, a lógica. Agora, eu vou passar por um monte de slides só para fazer descrição. E aí é chato, mas não é tão complicado, porque eu falei disso tudo já. Eu descrevi para vocês as características da vegetação brasileira até na aula passada, e um pouco ali na aula de agora também, nessa aula, quando eu estava usando o quadro. Mas vamos pontuar, só para você fixar um pouco melhor? Mas relaxa, tá? É um monte de coisa escrita, mas o essencial já te passei. Que bioma é esse, tu sabe? Desafio. É fácil, né? Não é difícil não. E aí? Olha para a vegetação bem verdejante. Tem muita água, são rios meândricos. Então esse lugar é baixo. Tem muita planta embolada ali, ó. Isso deve ser árvore. É a Amazônia. Boa, musa. Então essa aqui é a floresta amazônica. É o bioma amazônico, que é heterogêneo, perennifólio, latifoliado e de plantas higrófitas. Novidade nenhuma. Te falei isso na semana passada. Te falei hoje também. Agora vem a novidade, o detalhe. A Amazônia, predominantemente na região norte, se subdivide em 3 conjuntos. A mata de igapó, que fica dentro d'água, a de várzea, que alaga na época mais chuvosa, e a de terra firme, que tem as árvores mais altas, que fica num lugar que mesmo quando chove muito, não vai alagar. Essa é uma novidade. Isso eu não tinha te falado ainda. Você sabe que a Amazônia corre risco de devastação e as principais razões para isso, já te falei em aula sobre agropecuária. A pecuária extensiva e o avanço da produção de soja. Ou seja, o avanço da fronteira agropecuária brasileira
é o que provocou a formação desse arco do desmatamento, principalmente na chamada Amazônia Oriental, que é a parte mais devastada. Agora repara uma coisa, veja como é exatamente igual a descrição das características da Mata Atlântica, porque é uma outra floresta, uma floresta tropical e uma floresta equatorial. Ambas são heterogêneas perennifólias latifoliadas e higrófitas, com tudo que é tipo de planta, mas o predomínio é do estrato arbóreo. Você sabe que, infelizmente, a Mata Atlântica é o nosso bioma mais destruído. Por quê? É onde quase todo mundo mora. A maior parte da população brasileira mora em áreas próximas ao litoral, a menos de 200 quilômetros do litoral. É bem provável que, se você medir aí em linha reta de onde você mora até o litoral, você more a uma distância de, no máximo, 200 quilômetros. É provável. Pode ser que tenha alguém que não se enquadre nesse caso. Se alguém for alguém que está nessa situação, eu quero que me diga, inclusive. Estou curioso, me diga qual é a cidade, o lugar onde mora. Mas o ponto é, essa destruição da Mata Atlântica é culpa da ocupação humana. Ela vem de muito tempo, desde o período colonial. Todos os ciclos econômicos do Brasil devastaram um pouquinho a Amazônia. Mas sabe o que devastou de verdade? O período mais recente. Foi no século XX que a destruição realmente se consolidou. Época da expansão da indústria, da urbanização, da população, que ao destruir a Mata Atlântica original, que tem de tudo um pouco, deixou isso aqui, ó. Quase nada. Em alguns estados foi ainda mais grave. Olha só, gente, o Paraná, originalmente abarrotado de Mata Atlântica, sobrou o quê? Quase nada. E lá no Paraná, é bom lembrar, a Mata Atlântica deles é a de araucária, é aquela Mata Atlântica fria, a de coníferas. E aí qual o problema dessa devastação toda que é recente? Repara, ó, de 1500 a 1907, não destruiu muita coisa a Mata Atlântica aqui de São Paulo. Mas olha aqui, ó, mal passaram uma década e meia, já deu ruim. Chegou nos anos 70, não tinha mais nada. Então a devastação da Mata Atlântica é recente. E o problema é que, ao destruí-la, a gente destrói algo fundamental para o clima, para o controle dos recursos hídricos, para a proteção do solo. Aí eu deixo os lugares menos úmidos, mais secos, mais vulneráveis a secas, mais vulneráveis à erosão. Eu deixo o solo mais exposto e vulnerável a sofrer com a erosão, que vai gerar assoreamento. São vários os problemas derivados disso. Agora olha para essa outra imagem. Que bioma é esse? Você sabe. Eu sei que você vai dizer o nome certo. O que eu tenho aqui é vegetação xerófita. Eu tenho cactos, cactáceas, adaptadas a um clima que é seco. Ó, a Ana Júlia disse que está a 400 quilômetros do litoral. Caramba, onde você mora, Ana Júlia? Quero saber, tô curioso. Quero que você diga aí no chat, vamos ver se eu consigo olhar na hora certa, né? A 400 quilômetros é uma boa distância. Boa, todo mundo acertando aí, ó. Luana, Maria Clara Barbosa, Lobão, Carlisson, Caatinga. Perfeito. A Caatinga é uma vegetação mais frequentemente encontrada no sertão do Nordeste. E ela se caracteriza pelas cactáceas, pelas xerófitas. Apesar disso, há uma confusão comum. Tem muita gente que acha que a Caatinga é seca, que não tem biodiversidade, que tem uma ou outra planta aleatória. E não é isso não. Olha aqui, ó. Essa é a Caatinga na época da longa estiagem. Essa é a Caatinga ao mesmo lugar, na época úmida, porque tem chuva. Tem alguns lugares do sertão do Nordeste que tem 3, 4 meses com chuva, o bastante para poder fazer a vegetação mudar de característica. Mas ela é caducifólia, porque ela tem que se proteger, né? Ela não pode ficar com tanta folha na época seca. Olha que bonito isso aqui, gente. A comparação entre a Caatinga em um lugar na época seca e na época úmida. É o mesmo lugar. Então não dá para dizer que a Caatinga não tem biodiversidade. É claro que ela tem. Mas também é claro que ela não consegue ter a mesma biodiversidade que a Mata Atlântica ou então
que a floresta amazônica. Tá bom? Em síntese, a vegetação de caatinga que só existe no Brasil é caducifólia e xerófita. O predomínio é de plantas do tipo arbusto. Cactáceas com raízes profundas, espinhos que armazenam água, adaptadas a esse clima pouco chuvoso. Caducifólia é o mesmo que decídua ou estacional. E tem algumas semelhanças entre a caatinga e uma estepe, que é um tipo de bioma de áreas temperadas secas. Não é igual, mas é o mais próximo que eu tenho fora do Brasil ao que se encontra ali na caatinga. Tá bom? Agora olha aqui. Que bioma é esse? Todos são exemplos de áreas do mesmo bioma e são completamente diferentes. Aqui, ó, vegetação verdinha, rasteira, só gramínea. Aqui é gramínea com alguns arbustos. Aqui quase só tem arbusto. Aqui quase só tem árvore. É o cerrado, que tem de tudo. O cerrado é predominantemente formado por arbustos, mas tem o cerradão com as árvores, tem os campos sujos que tem arbustos, além de gramíneas, tem os campos limpos que só tem gramíneas. O cerrado é, portanto, heterogêneo. É um exemplo de savana, caducifólia, tropófita, com vários estratos e adaptado a um clima tropical continental, que tem um período chuvoso e um período seco. Infelizmente, o cerrado é o bioma brasileiro mais ameaçado de ser destruído por completo pelos próximos anos. Por quê? Por causa da expansão da fronteira agrícola brasileira. Então ele costuma ser o mais cobrado em questões. Ele e a Amazônia são os que merecem, em geral, mais atenção por parte das questões de vestibular. Tá certo? Olha aqui, ó, um dos problemas que faz ele ter essa atenção toda. É lá, na região central, que eu tenho a nascente de vários rios que vão alimentar a bacia amazônica, a do Parnaíba, a do São Francisco, a do Paraná. Então ele é como se fosse uma espécie de berçário das águas, uma caixa d'água. E quanto mais a soja avança, quanto mais a pecuária extensiva avança, mais ele é desmatado e mais vulnerável ele fica a queimadas também. E até acontece, sim, queimada natural por lá, na época seca, ele fica muito seco. Mas muitas das queimadas são queimadas criminosas. Assim como também temos tido queimadas criminosas nesse bioma aqui. Olha que bonita essa foto. Essa imagem é de plantas hidrófitas. Hidrófita. Tá dentro. Drento seria melhor, né? Acho que drento é uma boa palavra para falar errado. Tipo vrido. Vrido é uma palavra que eu acho que fica mais bonita de ser falada do que vidro. Tem algumas assim, né? Iogurte. Me amarra em falar em iogurte. E assim, quando eu era moleque, eu descobri na escola, e foi muito traumático, que a palavra correta não era mendigo, era mendigo. Meu mundo caiu ali, porque eu ouvi a minha infância inteira, minha família, amigos, falando mendigo. Ah, o mendigo ali, o mendigo. Largato, a Amanda falou largato. Largato é muito bom, cara. Largato é bom. Mortandela, né? Pô, mortandela, uma mortandela aí, cara. Bom demais. Mas o mendigo me traumatizou, de verdade, porque eu apostaria dinheiro que era mendigo. Quase briguei com a professora, né? Enfim, eu lá, menor do que era hoje, querendo cantar de galo, dizendo que sabia mais como escrevia mendigo do que a professora. Vida que segue, vambora. Pantanal é o bioma que eu tenho aqui nessa porção do Centro-Oeste que tem sido muito impactado por várias atividades, com destaque para a pecuária e para o avanço da agricultura também. Além das queimadas, é claro, muitas vezes criminosas. O que explica que ele seja diferente do resto do Cerrado, do resto do Centro-Oeste, é o relevo, que é de planície, o que faz com que ele acabe recebendo águas em excesso durante uma parte do ano e se torne alagado. Então tem um monte de planta diferente lá. É um bioma heterogêneo. Algumas são tropófitas, tipo as do Cerrado, algumas são hidrófitas, ficam ali dentro d'água. Nessa imagem, eu tenho agora já um outro bioma do Brasil. Tem alguns lugares do Cerrado com essa aparência, tá? Os campos limpos. Mas essa imagem aqui é uma imagem da região sul do Brasil, dos Pampas. É meio papel de parede do Windows, né? Esse campo verdinho aqui.
que é o que eu vou encontrar principalmente no Rio Grande do Sul. Uma vegetação que é homogênea e herbácea, e que é o exemplo brasileiro de pradaria, situada num clima subtropical e que é bastante impactada, mas nem parece, porque ela já é gramínea, então você não vê. Mas ela sofre sim muitos impactos a partir da ação humana, já que os homens a utilizam para pastagem natural. Lembre-se que a arenização é um problema de solo que acontece na região sul, no Rio Grande do Sul, na Campanha Gaúcha, que é uma região bem ao sul do Rio Grande do Sul, onde o bioma é um bioma de pampa. Ele também tem aqui nos nossos países vizinhos, tá? No Uruguai, na Argentina, esse bioma também vai ser identificado. E aqui, para a gente fechar, eu tenho os biomas de transição ou as vegetações que ficam dentro dos grandes biomas. Os 6 eu já falei. Agora tem aqueles outros nomes que apareceram no mapa de vegetação. Não apareceram no mapa de biomas, mas nesse aqui mais detalhado, eles vão aparecer. Primeiro deles, olha aqui, ó, matinho de praia, famoso mato da praia. Mato que cresce na areia. A faixa de areia que eu tenho no litoral é a praia, ou restinga. E a vegetação que eu tenho aqui é restinga também. Essa vegetação, coitada, sofre muito. Por quê? Porque ela é adaptada a um ambiente horroroso, que tem água salgada, um solo ruim, arenoso, com pouco nutriente. E assim como os manguezais, além da dificuldade com o tipo de água, essa vegetação tem que enfrentar a ação antrópica. Por quê? Os manguezais e as restingas estão numa área de litoral, que é o lugar mais habitado do Brasil, onde tem mais poluição, mais degradação, então é uma pena. Mas grande parte dos manguezais pelo Brasil está completamente poluído. E eles são berçários da vida, lugares importantíssimos para a biodiversidade. Então assim, ó, aqui no Rio, tu só encontra, no Rio de Janeiro, você só encontra manguezais estourados. Quando eu fui ao Nordeste, numa das minhas viagens para o Nordeste, eu fui a Recife e lá, melhor, eu estava em Maceió e lá nas imediações eu consegui ir a um manguezal que estava muito preservado, tinha até cavalo marinho. Aqui, irmão, tu vai encontrar pneu, vai encontrar peixe com 50 olhos, mutante, né, depois de tanta contaminação a qual ele foi exposto. E as restingas, quase todas arrancadas, porque a praia é o lugar da especulação imobiliária, onde eu quero construir, então, muito pouco sobrou. Outra peculiaridade no caso dos manguezais é que as raízes são aéreas, porque ela está na beira de um rio, na foz de um rio, no estuário, onde ele encontra com o mar. Então o nível da água está ali, ó, subindo e descendo, subindo e descendo. Para ela não se afogar, o que ela faz? Opa, dá uma levantada nas raízes, né? Para poder sobreviver. Mangues e restingas são, portanto, vegetação litorânea, halófitas, adaptadas à água salgada. Cresce na areia, a restinga, e cresce nos estuários, o manguezal. Essa é a outra floresta brasileira. Tem 3, né? Tem a amazônica, a atlântica e a atlântica fria. Essa é uma floresta homogênea. Tipo a Kristen Stewart, né? Aquela mesma aparência, incólume, sem mudar de cara, sempre igual. Pois é. A nossa floresta de coníferas é a nossa mata de araucária, que tem esta belíssima árvore, um símbolo do Paraná, uma árvore maravilhosa, que infelizmente você quase não acha mais, porque a madeira dela tem um grande valor de mercado e ela foi arrebentada ao longo do século XX. A mata de araucária é, portanto, uma floresta subtropical, homogênea, formada por coníferas, com árvores do tipo pinhais, árvores do tipo araucária. E por último, olha para essa imagem aqui. Essa foto é de uma quebradeira de coco, babaçu e carnaúba, que é uma profissão ainda muito comum em algumas áreas do Maranhão, do Piauí, onde muitas famílias vivem do extrativismo vegetal. Essa é uma característica que você encontra em lugares onde as palmáceas
são predominantes. Olha que árvores bonitas. E não só são bonitas, elas podem ser aproveitadas quase que integralmente. Essa é uma característica da Mata dos Cocais, que eu encontro aqui no Nordeste, quase na região norte. É o meio norte, entre o Maranhão e o Piauí, predominantemente no Maranhão, onde essas e o buriti são as 3 principais árvores aproveitadas para tudo. Quer exemplo? Olha só, o babaçu pode ser aproveitado para fazer óleo comestível, sabão, glicerina, cestos, leite, esteiras, cerca, janela, porta, armadilha, gaiola, cobertura de casa, alimento para criação durante a seca, palmito, vinho, marcenaria, adubo e carvão. Cara, é impressionante. De fato, eu aproveito tudo do babaçu. Dá pra fazer o que você puder imaginar. Aí virou Polishop, né? 1001 noites. Estou aqui, ó, vendendo óleo de babaçu, óleo de carpo, condicionador, fortalecedor. Ligue já, né? Se você quiser, é só aproveitar essa oportunidade. Não, aqui não, né? Mas tô fazendo aqui, ó, o programa 1001 noites da CNT, ou então o Polishop, lá do Ciro Bottini, para te mostrar que não é à toa que essas árvores são tão utilizadas e importantes para a economia local, porque delas se extrai muita coisa que movimenta uma cadeia de produtos extremamente variada. Olha o caso da carnaúba, é impressionante. Você pode fazer cola, verniz, esmalte, papel, bombom, goma de mascar, porcelana, carbono, tinta, detergente, cápsula de comprimido, couro para calçado, creme, impermeabilizante para fruta, chip de computador e código de barra e até mesmo cera para polimento de automóveis. Olha que beleza! Tudo isso extraído de uma só árvore, a carnaúba. E aqui eu tenho exemplos do brilho espetacular, bem carioca, né? Escrito errado e falado com o nosso sotaque, de algo que foi produzido a partir da carnaúba. Infelizmente, a carnaúba, e outros vários exemplares de árvores do Brasil estão completamente devastadas. Essa imagem, inclusive, você não costuma ver. Ela mostra como está a vegetação hoje. Todos os biomas bastante devastados. Muitos deles cada vez mais devastados pelo avanço da agropecuária, que tem acontecido principalmente nas últimas décadas, o que tem levado a uma destruição do Cerrado, do Pantanal e da Amazônia, que é a que mais chama a atenção, mas que também é o responsável pela destruição de outros vários biomas do Brasil. É importante que tentemos fazer pressão para que isso diminua, porque do contrário, a gente sabe, a tendência é que nós sigamos contribuindo cada vez mais para o aquecimento global, o que é ruim para o mundo e para a gente. Infelizmente, esse desmatamento cresceu nos últimos anos e a gente torce para que esse arco não continue avançando. Ainda que, infelizmente, tenhamos aqui, ó, a região do Mato Piba, que é a nova fronteira agrícola brasileira e que é o lugar do Brasil que mais colabora, hoje em dia, para o avanço dessa degradação. Lembre-se de uma coisa, para a gente poder fechar. A Mata Atlântica e o Cerrado são hotspots de biogeografia. O que significa isso? São áreas com muita biodiversidade e profundamente ameaçadas. A Amazônia não é? Tem muita biodiversidade, mas não está tão ameaçada ainda quanto o Cerrado e a Mata Atlântica. Tá bom? Com isso, eu fecho essa nossa aula de hoje, 9h15. Obrigado pela presença de vocês, pela participação de vocês agora aqui na aula e na aula anterior, e também pelos votos, é claro. Então, um beijo a todos, uma rosa para vocês, um coração, tchau, tchau e até semana que vem. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.